Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vou começar um novo tópico da geometria analítica, que é a parte de circunferências. E aqui a gente vai ver definição, equação e construção do gráfico de uma circunferência. Vamos começar? Para iniciar, a gente tem que salientar qual que é a diferença entre círculo e circunferência, tá? O círculo é o que vem dentro ali, tá bom? Como se fosse a área. A circunferência é o que circunda o círculo, tá bom? Então, é essa parte de fora aqui. Então, na minha circunferência, em toda circunferência, a gente identifica um ponto que fica bem no meio, que a gente chama de centro da circunferência, tá? E qualquer ponto que pertence à circunferência, eu vou colocar aqui um ponto P, e a circunferência, ela é composta de infinitos pontos ali, ó. Todos esses pontos têm a mesma distância desse centro aqui, ó, que a gente chama de raio, tá? E se eu pegar de uma ponta a outra, pegando o centro, ó, tá vendo? Dali até ali, ó, da outra ponta da circunferência, deixa eu trocar a cor, ó, dali até ali, que a gente chama de diâmetro, tá? É o que a gente chama de diâmetro. Então, o diâmetro, na verdade, vai ser 2 vezes o raio, né? Porque é o raio mais o raio, beleza? Então, a gente trabalha com a circunferência no plano cartesiano, tá? Em geometria analítica é tudo no plano cartesiano. Então, o centro da circunferência, ele é um ponto, tá? E todo ponto tem seu x, vou chamar de x do centro, e seu y, vou chamar de y do centro, tá? Aqui fica o x do centro e y do centro, tá? O ponto P também tem coordenadas, vou chamar de coordenadas x e y ao ponto P, porque ele vai representar qualquer ponto da minha circunferência, tá? E essa distância entre o centro até o ponto chama de raio, tá? Que a gente vai colocar só como Rzinho. Então, o que é a circunferência, tá? No plano cartesiano, ela é um lugar geométrico, lembra, conjunto de pontos que tem uma característica. Então, essa característica é igual ao quê? Todos os pontos que pertencem à circunferência estão à distância R do centro. Essa distância, o raio, nunca muda, tá vendo o ponto A rodando ali, ó? Tá? Ele pertence à circunferência, também tem infinitos pontos, tá? Sobre a circunferência, e qualquer um desses pontos tem a mesma distância do centro. Então, por exemplo, uma circunferência ali de raio 3, tá? Tá vendo que o raio não muda? Essa medida do raio nunca muda. A circunferência, como ela é um lugar geométrico, um conjunto de pontos, como a reta, ela também tem uma equação que define todos esses pontos. E como é que eu acho a equação da circunferência? Tá? Pela definição, a distância do centro a qualquer ponto da circunferência é sempre igual ao raio, né? Ó, distância do centro até qualquer ponto é sempre igual ao raio. Só que o centro e o ponto P, são dois pontos quaisquer, tá? Então, eu posso calcular a distância entre dois pontos pela fórmula da distância entre dois pontos. Então, vai ficar x de P menos o x do centro ao quadrado, mais y de P menos y do centro ao quadrado, que é igual a R nesse caso, tá? E aí, só para ficar melhor, posso elevar ao quadrado dos dois lados. Daí, vai sair da raiz, eu vou ter x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Pronto, é isso que a gente chama de equação reduzida da circunferência. A circunferência, como ela é um lugar geométrico, um conjunto de pontos, como a reta, ela também tem uma equação que define todos esses pontos. E como é que eu acho a equação da circunferência? Tá? Pela definição, a distância do centro a qualquer ponto da circunferência é sempre igual ao raio, né? Ó, distância do centro até qualquer ponto é sempre igual ao raio. Só que o centro e o ponto P, são dois pontos quaisquer, tá? Então, eu posso
calcular a distância entre dois pontos pela fórmula da distância entre dois pontos. Então, vai ficar x de P menos o x do centro ao quadrado, mais y de P menos y do centro ao quadrado, que é igual a R nesse caso, tá? E aí, só para ficar melhor, posso elevar ao quadrado dos dois lados. Daí, vai sair da raiz, eu vou ter x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Pronto, é isso que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Então, por exemplo, essa circunferência que está no plano cartesiano, elas têm coordenadas x igual a 4 e y igual a 3, tá? Então, o centro dessa circunferência é 4 e 3. E o raio dessa circunferência, ó, vale 2, ó, tá vendo? De 4 até 6, 2 unidades. Então, o raio, nesse caso, é 2, tá bom? Com o centro e com o raio, lembra da equação da circunferência que a gente acabou de achar? Eu jogo o centro e o raio na circunferência, tá? Onde 4 é o x do centro e 3 é o y do centro. Então, eu só substituo x e y do centro e o raio. Daí, eu vou ter x menos 4 ao quadrado, que é o x do centro, mais y menos y do centro, que é 3 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, tá? Ou seja, x menos 4 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4, tá bom? Então, aqui a gente tem a equação da circunferência. Essa circunferência aqui tem centro 5 e menos 3, tá? Então, centro, 5 para x, menos 3 para y. E o raio vale, ó, daqui até aqui, ó, 3 unidades, ó. 1, 2, 3. E o raio é igual a 3, tá bom? Substituindo, eu vou ter o x do centro, que é 5, e o y do centro, que é 3, e o raio 3, eu vou ter x menos 5 ao quadrado, mais y, lembra, menos 3 ao quadrado, que é igual ao raio, que é 3 ao quadrado. Daí, eu vou ter x menos 5 ao quadrado, mais y, mais 3, ó, menos com menos, mais 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, que é 9, tá bom? Aí, eu tenho a equação desta circunferência, tá? Sempre que, um macete, né? Sempre que for menos 3, sempre coloca inverso. Se é menos, vai mais, tá? Se é mais, vai menos, tá bom? Então, por exemplo, se eu falar para você, a circunferência, ela tem o raio no ponto menos 10 e 5, tá? E raio igual a 7, tá? Então, como é que ela vai ficar? X mais 10, porque fica menos 10 ao quadrado, tá? Mais y menos, se tá mais, aqui vai menos. 5 ao quadrado, que é igual a 7 ao quadrado, que é 49, tá bom? Nesse caso aqui, tá vendo que o centro ficou bem na origem do plano cartesiano, tá? Então, o centro ficou na origem 0, 0. E o raio vale, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O raio vale 4 unidades, tá? Substituindo na equação, eu vou ter x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, tá? O que que acontece? X menos 0 não é 0? Vai ficar só x ao quadrado. Y menos 0 não é y? Então, vai ficar só y ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, que é 16, tá bom? Então, se for 0 ou x ou y, tá? Eu não preciso fazer esse passo aqui, eu já sei que as fios vai ficar só x ao quadrado e vai ficar só y ao quadrado, tá bom? Então, por exemplo, se for uma circunferência que tem centro no ponto 0
5 e tem raio igual a 2,3, tá? Substituindo na equação, eu vou ter o quê? X, se é zero, então fica só x ao quadrado, tá? Porque vai ficar x menos zero ao quadrado, então fica só x ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, tá? Que é igual a 2,3 ao quadrado, tá bom? Então, se um deles for zero, você já elimina um passinho. Qual é a equação da circunferência com centro menos 7 e menos 4 e que passa pelo ponto A, 1 e 3, tá? Então, para achar a equação, eu preciso do centro e do raio da circunferência. Mas aí, o raio da circunferência não é a distância entre o centro e qualquer ponto que pertence à circunferência, no caso, o ponto A. Então, raiz quadrada, tá? De 1 menos 7 ao quadrado, mais 3 menos 4 ao quadrado, tá? Então, distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência é igual a raio. Daí, é só achar o valor do raio. Então, 1 mais 7 ao quadrado, mais 3 mais 4 ao quadrado. Então, é raiz de 8 ao quadrado mais 7 ao quadrado. É igual a raiz quadrada de 113, tá bom? Deixa em raiz, quer ver? Porque se eu substituir, vai ficar x menos o x do centro, que é menos 7, então fica mais 7 ao quadrado, mais y menos o y do centro, menos 4, fica mais 4 ao quadrado, que é igual ao raio, que é raiz de 113, ao quadrado, tá? E aí ele sai bonitinho da raiz. Então, fica x mais 7 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado, que é igual a 113, tá bom? Questão 12 também, tenta fazer. Se eu tiver só a equação, como é que eu identifico o centro e o raio, tá? Então, tá ali, ó, a equação da circunferência. Tá? Lembra da equação, ó, x menos x do centro? Então, quem é que está no lugar do x do centro, né? O 4, tá? Então, x do centro é 4, ó, y menos y do centro. Quem é que está no lugar do y do centro? É o 2, então, y do centro igual a 2. Então, dessa forma, eu tenho que as coordenadas do centro é o ponto 4 e 2, tá? E o raio? Quem está no lugar do raio ao quadrado não é igual a 9, tá? Então, raio ao quadrado igual a 9. O raio, raiz quadrada de 9, mais ou menos, né? O raio igual a mais ou menos 3. Como o raio é uma medida, só vale o positivo. Então, raio igual a mais 3. Então, essa circunferência, com essa equação, ela tem centro no ponto 4 e 2 e raio 3, tá? E aí, para fazer o gráfico, o que você faz? Coloca o centro ali, ó, 4 e 2, tá? Centro da circunferência. E aí, você mede, tá? Com o compasso, ó, daqui até aqui, ó, 3 unidades e é só girar. 14, 15 e 16 também para vocês tentarem fazer. Então, no caso, para identificar o raio e o centro a partir da equação das circunferências e depois construir o gráfico. Só mais a 17, a 18 e a gente corrige na próxima aula. 17. Qual é a equação da circunferência que tem centro no ponto 5 menos 3 e que passa pela origem? Quem que é a origem do plano cartesiano? 18. Qual é a equação da circunferência que tem centro no ponto 4 e 6 e que é tangente ao eixo y? Lembra que quando é tangente a alguma coisa, ele toca em um único ponto.
tá? Então, pode ser uma reta tangente, pode ser outra circunferência tangente, tá?